na câmera, tá? Para você aparecer na gravação. Ok. Tira, meu celular não tem câmera. A câmera não funciona. Ah, então tá bom. O importante é você fazer aí. Se você fizer aí, você vai conseguir achar a resposta do nosso problema, hein? E é isso que importa. Beleza? Então, ó, a gente vai começar com uma atividade prática hoje, tá? Quero movimento aí. Hoje a gente vai fazer uma aula de recuperação e em algum ponto a gente vai aprender um pouquinho de matéria nova, tá? São coisas que vocês já viram lá no sexto ano, lá no ensino fundamental, mas que hoje é importante para quem está no ensino médio, né? Que é saber reconhecer quando eu tenho um número múltiplo, quando eu tenho um número divisor, quando existem submúltiplos, relembrar um pouquinho do que são os números primos, saber fazer a leitura de uma fração. Você sabia que uma fração ela tem a fração normal que a gente já conhece e ela tem algumas que a gente chama ela de composta, porque ela faz parzinho com o número inteiro do lado? A gente vai fazer um pouquinho. Eu já ouvi falar muito isso aí, Priscila. No sétimo ano. A gente vai. Oitavo ano. Lá Minha professora de matemática do oitavo ano fazia a gente jogar sudoku. Para treinar, como posso falar, agilidade e o raciocínio. É isso mesmo. Ó, então, para a gente não perder tempo, que a gente só tem uma horinha aqui, se passar um pouquinho hoje aqui, eu não vou achar problema, não. O importante é vocês acharem o resultado final. A primeira atividade que a gente vai fazer, olha só, eu vou fazer uma pergunta. Você sabe o que representa essa figura abaixo aqui? Círculo? Círculo. Então, ó o seu desafio. Na sua casa, você já separou os materiais. Você vai construir 4 circunferências do tamanho médio e uma circunferência, acho que eu não coloquei aqui, um pouquinho menor. Não precisa ser do mesmo tamanho, tá bom? Eu vou fazer assim, eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer uma grande e 4 pequenas, porque senão vai gastar bastante folha. Então, eu vou fazer a minha aqui e vou mostrando para vocês. Eu gostaria muito que alguém tentasse fazer aí para a gente verificar, para ver se dá certo. Ó, eu tracei, vocês estão me enxergando? Sim. Eu tracei a circunferência na minha folha aqui. Essa vai ser a grande, eu vou cortar ela. Quem está me acompanhando aí, conseguir fazer junto comigo, eu agradeço. E daí eu vou fazer 4 pequenas. Esse daqui eu peguei o tamanho do pires, é um pouquinho maior. E eu vou pegar a pequena. Vou cortar ela. Tá assistindo muita TV, você não acha? Faça comigo aí em casa. Tá que nem a Ana Maria. Ó, o que é isso aqui? Círculo. Isso. Eu vou pegar. O que é isso aqui agora? Tampinha. Tampinha. Ela é do mesmo tamanho? Não, menor. Eu vou fazer 4 circunferências com essa tampinha. Tá? Alguém tá conseguindo me acompanhar aí, fazer? Ou eu tô muito rápida? Tá de boa para mim, Priscila. Tá, né? Só tá vendo, fazendo? Vamos lá, né, Luiz? O importante é a gente entender o final disso daqui tudo. Verdade. É uma grande 4 pequena, né? Hã? É uma grande 4 pequena? É uma grande 4 pequena. Faz aí, Paloma, que depois eu vou abrir a câmera para você. Aliás, você vai abrir a câmera e vai mostrar. Ó, aqui coube 3 tampinhas, tá? Eu vou recortar rapidinho para eu ter as 4 circunferências pequenas. Acende a luz. Fazer as coisas correndo. Ficou bonitinho? Já tem quantos? Luiz, vai contando aí para mim, hein? Você, com aquela grande e com essas 3, você tem 4. Mas eu preciso de quantas pequenas? 4. 4.
4 ou mais. É só para a gente entender um pouquinho aqui o nosso estudo, tá? Para a gente fazer uma aula mais dinâmica também, movimentar aí. Na prática é mais fácil. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Eu cortei torto o negócio aqui. Tá círculo? Cortar? Ô, caralho. Vou cortar. Vamos lá. Luiz, quantos minutos já passaram de aula? 12. Falta um, hein? Hã? 12. São 11, 14? Começou assim? 10 minutinhos. Tá. É o nosso desafio. Quanto tempo a gente tinha, Luiz? 1 hora. Não, aqui dessa atividade. Era um desafio. Quantos minutos eu tenho? 10. Sabe o que é importante na matemática? A gente estipular um tempo para desenvolver qualquer problema que eu tenho. Por quê? A organização do meu raciocínio e a organização do meu tempo vai permitir com que eu consiga desenvolver o maior número de questões do desafio. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma prova, quando eu estiver fazendo meu vestibular, quando eu estiver fazendo meu Enem. Então, quando eu coloquei o tempo para a gente fazer aqui, por que eu coloquei o tempo? Porque se for fazer um Enem, você tem que responder 90 questões. Você tem aproximadamente de 2 a 3 minutos para responder cada questão. Então, você precisa ter em sua mente, orientação de estudos para isso. Que você precisa organizar. Fora o tempo que você tem que fazer a redação. Então, fora o tempo da redação. Eu organizei em 10 minutos, mais ou menos deu aí, né? Agora são 11, 14, 15. Eu fiz em 9 minutos. Então, assim, o tempo que eu estabeleci para desenvolver essa atividade, beleza. Eu ganhei 1 minuto ainda para desenvolver outra que eu preciso, tá? Então, quem não terminou vai terminando aí. Agora eu vou fazer outra pergunta. Aqui era para fazer do tamanho do médio e do pequeno. Eu fiz uma média e 4 pequenas, tá? Agora eu vou fazer outra pergunta. Você sabe o que representa a figura abaixo? Engrenagem? Engrenagem. E para que serve a engrenagem? Você sabe o significado? Na verdade, nos relógios, elas servem para tudo em ordem na caixa de máquina do relógio. Para o relógio não ter nenhum defeito. Ela serve para manter tudo organizado. É só no relógio que tem a engrenagem? Em tudo quanto é lugar. Mas assim, na prática, para que serve ela? Para tudo. A engrenagem, na verdade, ela é... Vamos supor, carro. O carro tem engrenagem. Em alguma peça. Ela faz parte da mecânica? Faz. E assim, só na parte de mecânica que tem sentido o uso da engrenagem? Não. Para que serve, por exemplo? Relojoaria, relógios antigos. Se você estiver trabalhando numa equipe, por exemplo, tem 4 membros. Se um faz uma atividade, o outro tem que fazer... isso aí serve também, trabalho em equipe. Cada um é tudo uma engrenagem, uma interligada na outra. E lá em língua portuguesa, a gente chama isso de sentido figurado. Porque é uma engrenagem, a corporação, a junção de várias atividades que são desenvolvidas por várias pessoas, né? Aí, vou fazer outra pergunta. Quais locais do dia a dia que a engrenagem pode ser encontrada? Bicicleta. Relógio. Motor mecânico, relógio. Boa. Relógio. E o que é isso aqui? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, é o que a gente vai fazer aqui agora.
Porque se a gente desenvolver o trabalho em equipe na aula hoje, nós temos que terminar a aula até meio-dia. A gente não vai conseguir concluir. Posso firmar essa parceria? Vai ser trabalho em equipe? Você sabe que pode contar comigo, minha filha. Vai. Então, beleza, eu quero mais gente aí participando, tá? Trabalho em equipe hoje. Então, ó, para que serve a engrenagem? Vamos fazer uma leitura aqui. Quem faz a primeira parte? Trabalho em equipe. Eu. Então vai. De modo geral, as engrenagens são responsáveis por possibilitar o funcionamento de ferramentas e ainda transmitir potências aos itens por meio de sua rotação. É a parte da mecânica, né? Um É. se entrosa no outro ali, faz com que... É igual no carro. Para o carro estar funcionando bem, todas as engrenagens têm que estar interligadas, como eu posso dizer. Assim, motor, muitas vezes, a correia dentada do carro, a correia dentada dela tem engrenagens dentro dela. Exatamente. E você sabe como é que essa correia é ligada? Ela existe um eixo entre elas que possibilita transferência de movimento, que é a força que a gente precisa para que as peças girem, né? Ela que dá potência a todos os equipamentos, né? E a gente encontra bastante ela na parte de mecânica, né? Isso é bem bacana. Então, ó, o que é preciso para que uma engrenagem inicie seu movimento? Ela precisa estar funcionando. Ela precisa estar com o limpar. Ela precisa estar limpa, ela toda. Olha a imagem, observe a imagem. Sempre tem que manter limpa, ela não pode estar enferrujada. Ela sempre tem que ser limpa. Né? Ela sempre tem que ser lubrificada. Luiz, observa a imagem. O que precisou para que essa engrenagem que está representada por essa lâmpada iniciasse seu movimento? Ali a lâmpada tem a função de iluminar, vai trazer luz. Vamos pensar que dentro dela existe uma engrenagem. O que ela precisa para iniciar o movimento, para emitir a luz? Energia. Tá. A energia, nesse caso, o que a gente pode considerar? O que o bonequinho está fazendo ali, Amanda? Apertando o botão. Tá apertando o botão? Olha lá o bonequinho. Não estou enxergando direito. Colocando parafuso. Girando a manivela. Girando manivela mesmo. Isso, Amanda. Quando ele gira a manivela, o que ele está exercendo? A energia. Quase você falou, quase. Quase. Faz as engrenagens girar no uso da força. Aê, a força, isso mesmo. Em física, nós chamamos isso de força, tá? Que é, ó, o bonequinho ali. É a força que ele exerce para iniciar o movimento, que é o que a gente precisa, né? É a quantidade de trabalho, que nem o Luiz falou, é a energia gasta para executar essa atividade. E essa intensidade, essa força que a gente coloca, ela provoca o quê? O deslocamento da engrenagem. Então, ali, presta atenção nessa imagem. Ele está exercendo força sobre uma peça grande ou uma peça pequena? Vários tamanhos, tem grande, pequeno. O bonequinho, ele está exercendo a força aonde? Na manivela. Tá. Essa manivela, a engrenagem dela é grande ou pequena? Pequena. Ela é pequena, então ele não precisa colocar uma força tão grande quando ele precisaria para colocar na engrenagem maior? Ou como é que fica aí? Será que na engrenagem maior a força tem que ser maior para iniciar esse deslocamento? Tem. Tem? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Presta atenção aqui comigo. Ó, que figura é essa? Bicicleta. Lista. O que é preciso para acontecer o deslocamento na bicicleta? Pedaladas. O que o ciclista exerce ali? Força. Força. Beleza. E aqui? O que é isso? Isso aí é aqueles negócios igual na China, que
que leva água para os campos de arroz. Esqueci o nome disso aí. Esqueci o nome O que tem agora. no meio dela? O que tem no meio dela? Engrenagem. E o que faz essa engrenagem girar? Água. Água. A Força da água. Quem está exercendo a força ali? A água. Água. E aqui? Aí é o relojoeiro. Relojoeiro não, a bateria. O que a bateria faz? Ela manda energia para as engrenagens, para fazer as engrenagens girar. Agora eu volto lá no bonequinho. Será que eu preciso da mesma quantidade de força para fazer girar a engrenagem pequena com a engrenagem grande? E outra pergunta. Quando eu estou girando a engrenagem, se uma girar, as demais vão girar ao mesmo tempo? Sim. Tá. E agora a questão ali do tamanho. A quantidade de força que ele está empregando para girar o pequeno é a mesma que está girando as grandes? Sim. Então, a quantidade de força é igual em Não, porque todas se as você- engrenagens ou é diferente? Igual. Beleza, vamos continuar nossos estudos aqui. Ó. Em matemática, a gente chama essa força de constante, que é aquela força que é igual, que faz toda a engrenagem girar, tá? Ela sempre tem o mesmo valor, e é importante a gente saber disso. Aí, eu fiz uma pergunta ali atrás, agora eu reformulei ela. Será que essa força aplicada na engrenagem é diferente em cada roda dentada? O que é a roda dentada? É cada dente da engrenagem. que se A encaixa força na é igual ou é diferente? Igual. frente. Igual, porque ela precisa de uma força constante para executar esse movimento. Então, vamos lá. Ó. Pensando mais um pouquinho, observe essas engrenagens. O que elas possuem de semelhança e diferença? Os tamanhos. Tá. E diferença? Diferença, deixa eu ver. As variáveis. O que seriam as variáveis? As variáveis, como eu posso dizer? Seria a força que elas exercem. Cada uma exerce. Força em termos, né? Alguém tem outra sugestão? Na verdade, cada variável mostra o que cada engrenagem faz. Vamos supor, a pequena num relógio, a engrenagem pequena é responsável por um ponto, relógio analógico, é por um ponteiro. Outra engrenagem é por outro ponto, pelo ponteiro que marca as horas. É pequeno pelo que marca as horas. Ô, Luiz, eu posso chamar de variáveis por exemplo, o ponto que localiza uma engrenagem que ela é diferente da outra, para diferenciar uma da outra? Pode. Que tipo de engrenagem eu tenho aqui, então? Só observando essa figura. Parece de uma bicicleta. Não, mas você falou de variáveis. O que variável? o que tem nela que eu posso identificar que uma se torna diferente da outra? Tamanho. O tamanho. Mas ela não está sendo identificada por alguma variável? Sim. Qual variável? É a primeira aqui do canto, é a A. A pequena é a A, a pequena é a B e a grande é a C. Em matemática, a gente usa muito isso, né? As letrinhas para representar as variáveis. E a partir dessas variáveis são essas variáveis que muitas vezes a gente resolve um problema para descobrir a solução, né? Eu sei disso graças a Sol. Que bom, né? Ó, agora aqui, você falou de uma coisa muito importante na outra, variável. Agora aqui ele está falando assim para mim. Na figura estão representadas as engrenagens A, B e C. Você chamou de variável, né? Que uma engrenagem é diferente da outra.
que possui, respectivamente, 60, 45, 90 dentes cada uma. Beleza. Aonde eu localizaria a engrenagem que tem 60 dentes? Na maior. Na C. Não, Nossa, na B. Na... nascer. Só pelo jeito. Só pelo tamanho. Cada tamanho tem um número de dentes. Cada engrenagem. Cada tamanho de engrenagem, ela é um padrão de número de dentes. Ó, agora vamos analisar, amplia a visão aí. Se é pela quantidade de número de dentes, eu tenho uma que tem 60, outra tem 45, outra tem 90. Observa no tamanho. Qual seria a engrenagem que tem 60 dentes? Ah, só pelo jeito. Qual seria aquela que tem o maior número de dentes? A C. E a que tem o menor número? A B. A B. Beleza, era isso que eu queria conversar com vocês. Muitas vezes nas questões de matemática aparecem essas palavrinhas, a gente não sabe localizar. Quando ele fala assim... Isso é uma pegadinha. Isso aí é pegadinha. Quando ele fala assim, respectivamente, é porque está na ordem, ó. A tem 60, a B tem 45, e a C tem 90. Mas o que mais importa para mim é o raciocínio lógico. Eu observar as quantidades e saber localizar elas, né? Eu percebo, Então, isso aí é meio que usado como pegadinha em alguns vestibulares. Se a pessoa não tiver um raciocínio lógico, ele já perde essa questão. Essa questão já vai pro saco. Pura lógica, não é, Luiz? Você conseguiria acertar uma prova dessa? Era só observar mais um pouco, né? Nem tinha que fazer tanto esforço. É, só observar. Ou muitas vezes fazer contagem do número de dentes. Agora aqui, ó, na onde que eu localizo a engrenagem que tem 45 dentes? No meio. Aqui tem 90. Assim. Na ponta direita. A última tem 60. Então, saber localizar é muito importante, tá? Numa questão de vestibular, por exemplo, você mataria uma questão dessa em menos de 3 minutos se você observasse, né? Organização do raciocínio. Agora vamos continuar pensando. Para que a engrenagem iniciasse o trabalho, o que seria necessário? Uma manivela. Manivela ou bateria. Qual a função da manivela ou da bateria? Gerar força e energia. Exatamente. E ela vai ser diferente em cada roda da engrenagem? Não. Porque é a mesma força, é o mesmo tanto de força e energia. Nas três. Exatamente. Então, ó, coloca isso na sua cabeça. Quando você estiver trabalhando no sistema aqui, esse sistema é chamado sistema harmônico, porque ele precisa de uma única força para... Eu sei, Priscila. É igual eu quando eu faço meu curso de informática. Eu passei por um módulo que é para aprender a desenvolver site, né? A gente tinha que usar muito isso, raciocínio lógico. Então, vamos ver se você tá bom de lógica. Luiz, olha só. Em relação ao número de voltas, qual engrenagem você acredita dar uma volta completa no menor tempo e por quê? A B. Porque ela é menor. Por quê? Porque ela é menor. E é a menor de todas. Eu quero ver se o raciocínio tá bom ainda, ó. Comparando as engrenagens, você considera que a engrenagem A é mais rápida ou mais lenta para completar uma volta quando comparada à engrenagem B? Mais lenta. Mais rápido. A B, rapaz. Decide. É a B, porque a B é a menor. A menor consegue fazer em menos tempo. Eu não estou te entendendo, olha só. Tá na ponta. A engrenagem A, ela é mais rápida ou mais lenta comparando a engrenagem B? Mais lenta. Por quê? Porque assim, por causa do tamanho. O tamanho não... Exatamente, ela é maior, então ela demora mais tempo para concluir a sua volta. Enquanto a B já concluiu a volta completa, a A ainda está finalizando. Vamos ver se ainda está bom de raciocínio, hein? Ó, comparando as engrenagens. Você considera a engrenagem A mais rápida ou mais lenta comparando a engrenagem C? Mais rápida.
Pelo Por quê? tamanho também. Só por causa do Exatamente. tamanho. Você está vendo Assim que que numa não tá questão, fez uma volta completa, você tá terminando ainda. numa questão de prova, se você observasse bem, você precisava fazer um cálculo aqui, Luiz? Não, Então, não. seu raciocínio, você é bom de matemática, cara. É só saber usar a cabeça, ó. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês ainda estão no espírito aqui da coisa. O que faz com que as engrenagens A e B iniciem o deslocamento? A e C, falei errado. Depende da, do, da, da energia e da força. Porque Energia assim, da força. Exatamente. Ó, em física a gente chama de força. Em matemática é uma constante, tanto. né? Ela é igual ou diferente em cada elo da engrenagem ali, em cada engrenagem em si? Igual, porque eu mesmo é Ó, usado o mesmo tanto de força para o as três. termo constante matemático, ele já significa que não muda, não varia. Ele é sempre igual, né? É uma constante. Então, vamos fixar isso também. Então, ó, vamos analisar o seguinte problema, tá? Ó, agora é uma pergunta, por exemplo, que poderia cair no Enem. Na figura abaixo está representada a engrenagem da bicicleta de Lucas. As engrenagens A e B, que possuem, respectivamente, 45 e 90 dentes cada um. Quantas voltas completas dará a engrenagem A se a engrenagem C der 2 voltas completas e meia? 1/2 é meia, você sabe fazer essa leitura, né? Sei. Tá bom. Quem é a engrenagem A? A pequena. A B é a grande. É Média. Quantos dentes Na tem a verdade, a gente engrenagem chama isso aí A? de correia. A gente chama isso de correia Ah, dentada. A correia quantos dentada dentes, correia dentada A é a mais completa mais rápido do que a correia dentada B. quantos dentes tem a engrenagem A? 45. E a A engrenagem B B? tem 90. Chuta aí para mim. Quantas voltas você acha que dá a engrenagem A até a B dar uma completa? Umas 10, 15, a mais. Tudo isso, Ave Maria. Vamos ter que pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Vamos pensar? Ó, quantas voltas completas dará a engrenagem A se a engrenagem B der 2 voltas e meia? Completa. Então, aqui, ó, toda vez que você for resolver um problema, você precisa considerar as informações. Então, o que você vai identificar? As principais informações. Sempre ela vai estar no problema. Aí, o que você vai buscar? Primeiro, o que você quer saber? Qual a pergunta principal? Quantas voltas dará a engrenagem A? A, Né? Ele está falando quantas voltas deu a engrenagem B? Sim, não. Sim. deu aqui, ó. Se a engrenagem B der 2 voltas e meia Yeah. completas. Então, ele te deu uma informação, né? Quem ele está querendo saber aqui? A, Ah, sabe? e quem ele já sabe quantas voltas deu? Você me pegou, cara. Ó, leu o Essa é muito enunciado ali, ó. alta. Quantas voltas completas dará a engrenagem A se a engrenagem B der 2 voltas e meia? 1,5 volta. Dar aí um valor? Outra informação que foi dada lá no problema. Ele falou que a engrenagem A e B possui, respectivamente, 45 e 90 dentes cada uma. Comparando as duas engrenagens, a tem a quantidade de dentes em relação a B como? É maior, menor? Vocês Menor. lembram como é que estava localizado? Menor. Menor, né? Eu fui ao contrário, eu queria voltar aqui, ó. Ó, a é menor, ela tem 45. Ô, senhor. E a B tem 90. Em relação, comparando a com a B, quantas vezes a caberia na B, a quantidade de dentes?
Uma tem 90, a outra tem 45. Quem tem 90? A B. A B tem 90? Vou desenhar aqui. A B tem 90. 45 é a A, né? Nossa, eu fiz a engrenagem nesse tamanho. Comparando uma com a outra aqui, ó. 45 é quantas vezes menor que 90? Quantos 45 cabe no 90? Porque 45 mais 45 dá 90. Então, ela é 2 vezes menor, né? Ó, eu já tenho uma equivalência aqui, ó. Eu sei que a engrenagem A é 2 vezes menor que a engrenagem B. Certo? Porque dentro da engrenagem B cabe a quantidade de dentes de 2 engrenagens A. Já dá para começar a pensar sobre isso. Vocês enxergaram o que eu escrevi aqui? Sim. Beleza, então. Ó, vamos continuar pensando. O número de voltas da engrenagem B foi 2 voltas e meia. Se eu for desenhar uma fração, ó, 2 voltas seria 2 circunferências. Mais metade. Então, ó, quantas voltas deu a engrenagem B? 2 voltas mais metade, né? Eu desenhei aqui para você ver. Como a gente está trabalhando com fração, é importante a gente saber qual é a fração que representa 2 voltas e meia completa. Então, a gente vai calcular um pouquinho, ó. Vamos relembrar um pouquinho aqui. O MMC é o mínimo múltiplo comum. Para a gente calcular o MMC, a gente precisa conhecer 2 coisas. O denominador que está representando a parte inteira dessa fração, porque o número 2, ele também é um número fracionário. Embaixo dele tem o númerozinho 1, que não aparece, tá? E embaixo da fração meia tem o numerador número 2. E para eu tirar o MMC e descobrir qual é o mínimo múltiplo comum aqui, eu preciso relembrar quem são os números primos. Que são aqueles números o quê? Que são divisíveis somente por ele mesmos. Ou por 2. Eles são considerados os números primos porque eles foram os primeiros a serem criados. Por exemplo, em uma multiplicação, não existe um número que multiplicado por outro que forma o número 2. E em toda multiplicação, o número 1 é neutro, né? Então, ele não vai alterar a multiplicação. Então, ó, não existe nenhum número que multiplicando por 2 que dá 2, somente o número 2. Então, ele é primo. Existe um número que multiplicado por outro forma 3? Não. Número inteiro. Também não. Só dá para multiplicar 1 vezes 3, e o número 1 é neutro da multiplicação, então ele não equivale. Agora, para você ver a diferença de quando o número é primo e o outro não. O número 4, você acha que ele é primo ou não? Primo. Múltiplo de 2. Então, se ele existe um múltiplo ou um submúltiplo, ele não é primo. Por quê? 2 vezes 2 dá quanto? 4. Todas as vezes que existir um número que multiplicado por outro forma esse número, por exemplo, 2 vezes 2 deu 4. Significa que o 4 não é primo. Agora, o número 5. Pensa comigo, existe um número que eu posso multiplicar por outro que forma o 5? Não. Não. Somente o 1. O número 1 é neutro. Então, o 5 é primo. Porque não existe um número que dá para multiplicar. Agora, faz outro teste. A gente já vai finalizar aqui, que eu não posso prolongar muito. O número 6, será que ele é primo? Não, porque ele é múltiplo de 3. Alguém falou aí, eu não escutei direito. Ele é múltiplo de 2. 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Se existe essa possibilidade de um número multiplicar por outro e formar, esse significa que esse número não é primo, porque ele não existiu primeiro, ó. Se eu multiplicar 2 vezes 3, formou o 6. Então, antes dele veio o 2 e o 3. Se eu multiplicar o 3 vezes 2, dá 6. Então, antes dele veio o 3 e o 2. E o 3 e o 2, se a gente for observar, são primos. Então, eles vieram primeiros, né? Então, a gente tem que lembrar disso quando eu estou trabalhando com o número primo. Eu não estou efetuando cálculo, eu estou pensando sobre ele, sobre esse problema. Será que existe? Será que não existe? É importante isso. E quando eu for fazer o MMC, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os números que estão aqui embaixo, ó. Tá vendo a setinha?
Vou pegar o número que está embaixo do meu denominador, ó, 1 e 2. E eu vou multiplicar sempre do número menor para o maior. Ó. Números primos, vou escrever aqui. Então, eu tenho aqui o 2, 3, 5, 7. Eu sempre vou na ordem crescente. Tá vendo números primos? Não coloquei mais, tem mais números aqui. Não é só esse, não. Qual é o primeiro número primo? 3. Não, 2 na verdade, né? 2. Então, eu sempre vou iniciar, aqui é uma divisão, tá? Pelo número primo. E a regra do MMC, ele me diz que eu tenho que chegar na divisão e o número dá 1, né? Esse número tem um divisor que dê um número exato, e esse número exato tem que chegar ele no 1. Então, eu vou simplificando até chegar no 1. Como o meu primeiro número primo é 2, vou dividir por 2. Luiz, tá vendo que aqui, ó, o 1 já chegou no 1? Eu simplesmente repito ele no MMC. Não mexo mais com ele. Agora eu vou efetuar a divisão. 2 dividido por 2 dá quanto? 4. Ó, não, dá 1. 2 balas para 2 crianças. Quantas balas cada criança vai ganhar? 1. 1. Então, 2 dividido por 2 deu 1. Tá vendo que aqui chegou na linha do 1, ó, 1 e 1? O meu MMC, nesse caso, acabou. Qual é o mínimo múltiplo comum? 11. Ó, esse resultado que fica aqui, ó, desse lado. Se ele desse mais de um número aqui, eu iria multiplicar. Mas como só deu 1 aqui, e aqui eu já cheguei na linha do 1, eu encerro por aqui. 2. O meu mínimo múltiplo comum é o 2, tá? Eu vou efetuar 2 cálculos com vocês aqui. E o que eu quero descobrir? A fração que representa o número de voltas que deu a engrenagem. Aqui está C, mas não é C, não. É a engrenagem B. Deixa eu só arrumar aqui, para não confundir. B. Já tinha visto isso daqui, passou despercebido. Vamos lá. Então, vamos lá. O número de voltas que deu a engrenagem B foi o seguinte: 2 voltas inteiras mais metade, mais meio. Eu descobri ali que existe um número 1 embaixo do número 2 que ele não aparecia. E aí, o que a gente fez lá na tela anterior? Calculou o C. Quanto que deu o MMC? 2. Com esse MMC, a gente vai realizar agora a operação com essa fração. Na regrinha, ó, a gente faz o seguinte, tá vendo esse 2 que está aqui embaixo? Ele vai dividir o denominador, que é o número que fica embaixo, e o resultado vai multiplicar o numerador, é o que fica em cima. E depois a gente soma. Vamos fazer isso na prática? Ó. Bora. 2 dividido por 1. 2. Vezes 2 dá quanto? 4. Beleza. 4. Repita o sinal que fica no meio. Se fosse menos, eu colocaria menos, mas aqui é mais, eu repito mais. Agora, do outro lado. 2 dividido por 2. 1. 1 vezes 1. 1. Pronto. O que eu preciso fazer agora aqui? Somar o numerador. Quanto que vai ficar essa fração? 5 sobre 2. 5 meios. Quantas voltas deu a engrenagem B? 5 sobre 2. Que representa 2 voltas mais meia. Se você dividir R$5 por 2, vai dar 2,50 para cada um, não vai? Vai. Então, 2 voltas e meia é 2 inteiros mais meio. Ou, somando tudo isso, alguém chegou na aula aqui? Deixa eu ver. Ai, senhor, travou meu computador. Deixa eu ver se eu consigo permitir. Ai, sumiu. Sacanagem. Então, ó, eu achei que o número de voltas, a fração que representa o número de voltas da engrenagem B foi 5 meios. Existe outra forma que é mais simples, assim, é um pulo do gato, que a gente utiliza para fazer de uma maneira mais rápida esse cálculo com a fração. Então, a regra é a seguinte, ó. Você, tá vendo o número que está aqui embaixo do denominador? Sim. Como não tem, isso é só quando não existir, tá, gente? Eu tenho um número inteiro mais uma fração.
Você vai fazer o seguinte, você pega a parte de baixo do numerador, repete. Só tem um 2 aqui, né? Repetir. Então, você vai fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4. Mais, que número que tá ali do outro lado? 1. Mais um que dá 5. 5 Entendeu? sobre 2. Essa é outra técnica também que pode ser utilizada, tá bom? Tá. Qual que vocês acharam mais difícil? A outra. A última, a outra. Mas a outra foi importante para você saber como a gente descobre o MMC, né? Porque, por exemplo, se tiver duas frações diferentes, eu preciso calcular o MMC. Mas se tiver um caso desse, pulo do gato aí que você consegue resolver também. Certo? Agora, vamos começar a pensar. Com os cálculos de voltas dados pela engrenagem B, foi possível descobrir quantas voltas dará a engrenagem A? Ó, a engrenagem B deu 5 meios. É possível descobrir? É. Mas assim você já achou o resultado? Não. Então vamos pensar Só da mais um B. pouco, né? Vamos comparar as engrenagens aí. Você considera que a engrenagem A ela é mais rápida ou mais lenta para completar a volta do que a engrenagem B? Mais rápida. Por que ela é mais rápida? Na verdade, por causa do tamanho, né? O tamanho não interfere, mas o tamanho interfere na velocidade. Luiz, ó, vamos pensar que esse prato, essa tampa é duas engrenagens, tá? Se o número de voltas da engrenagem, que é a tampinha, aumentar, o número de voltas do meu pratinho vai aumentar? Não. Não vai aumentar? Vai diminuir? Vai aumentar, na verdade. Mas vai ser, eu posso dizer que vai aumentar na mesma quantidade? Não. Existe uma coisa em matemática que a gente chama de proporcionalidade. Uma coisa aumenta na medida que outra também aumenta. Mas não necessariamente o mesmo valor. Lembra lá daquela constante? Gente, quem está com o áudio aí, se puder fechar um pouquinho. Deixa eu tentar de novo aqui. Permitir. Aqui, Ariane, chegou. Lembra? Obrigado por ter fechado. Quando eu estou trabalhando com proporcionalidade, existe uma coisa que a gente chama de constante. Essa constante faz com que as coisas tenham equilíbrio. Na medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Não sendo proporcional, tá? E na medida que uma diminui, a outra também diminui. Isso daqui a gente chama de grandezas diretamente proporcional. Tem ali um gráficozinho que eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil entender. E tem outra que a gente chama que é inversa. O que é essa inversa? Na medida que uma aumenta, outra diminui. Se uma aumentar, a outra diminui. É sempre assim. Quando uma aumenta, outra diminui, ela é direta ou inversa? Inverso. Direto, na verdade. Ó, se uma aumenta, a outra também aumenta, ela é de? Reto. Se uma aumenta, a outra diminui? Inverso. Exatamente aí. A gente vai aprofundar um pouquinho isso daqui, ó. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando a engrenagem A efetuou uma volta completa, a engrenagem B já tinha completado sua volta? Ó, a engrenagem A é a pequena. É isso mesmo? Quando ela efetuou uma volta completa, a B já tinha completado sua volta? Sim ou não? Qual é a pergunta? Ó, quando a engrenagem pequena, a completou uma volta completa, a B já tinha completado sua volta? Sim. Lembra de uma coisa que a gente falou no início da aula? O tamanho importa. A engrenagem B, aliás, que é a pequenininha, ela completou uma volta completa. A ainda falta um pouquinho. A B, aliás, ainda falta um pouquinho para completar. Porque o número de dentes é maior. Lembra um pouquinho disso, tá? A gente está retomando um pouquinho de coisa que a gente viu lá no início da aula, mas é importante para a gente entender. Ó, agora eu vou fazer outra pergunta. Se o número de dentes da engrenagem A aumentar
ela vai ficar mais rápida ou mais lenta comparada quando completar uma volta completa? Mais lenta. Nada. A aumentar, ela vai ficar mais lenta, né? Porque ela tem 45. Se ela aumentar, ela vai diminuir um pouquinho o ritmo, ela vai demorar mais para fechar o ciclo. Então, vamos lá. Você acredita que quanto mais voltas a engrenagem A faz, maior será também o número de voltas da engrenagem B? Lembra que eu acabei de falar na questão de proporcionalidade? Ó, a A tem um número de voltas. Na medida que A dá volta, ela está num circuito fechado ali. Ela precisa de uma força atuar. O A deu volta. Na medida que A aumenta o número de voltas, o B vai aumentar o número de voltas? Sim. Sim, né? Eu posso considerar que ela é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Por que é direto? Porque se uma aumenta, outra também vai aumentar. E por que ela não é indireta? Porque se ela fosse indiretas, uma aumentaria e outra diminuía. Exatamente. É esse ponto-chave que vocês têm que entender. A questão de proporcionalidade é isso. Ó. Quando a gente vai... Vamos aprofundar um pouquinho da matemática. Quando a gente está trabalhando com essas grandezas diretamente ou inversamente proporcional, ela vai ser diretamente quando uma aumentar e outra também aumentar. Inversamente, na medida que uma aumenta, a outra diminui. E a gente consegue observar isso no problema, lendo o problema. É observar o valor dos dados. Uma aumentou, a outra também aumentou? É direta. Uma aumentou, mas a outra diminuiu? É inversa, tá? Eu não vou aprofundar muito com vocês aqui a questão das fórmulas, tá? Mas eu vou mostrar, porque a gente vai fazer na prática. Essa daqui é quando eu estou trabalhando a fórmula que eu uso, que tem o K, que é a constante, quando eu estou trabalhando com grandeza diretamente proporcional. Como a gente está trabalhando à distância, e a professora precisava fazer uns cálculos, exemplos na lousa para vocês, a gente não vai aprofundar nisso hoje, mas a gente vai compreender esse conceito. O que é grandeza diretamente? Olha o desenho da seta aqui. Na medida que uma aumenta, a outra também aumenta. E quando, indiretamente, quando uma aumenta, a outra diminui. Mas, ó, para a direta também tem essa questão de diminuir. Se uma diminuir, se a primeira grandeza diminui, a segunda também diminui. Se as duas exercerem a mesma função, ó, ou cresceu igual ou diminuir igual, é direta. Agora, se uma grandeza cresceu e a outra diminui, essa daí é a grandeza direta. Essa é inversa, tá? Ó, Luiz, vamos retomar. Lá na direta, uma cresce, a outra também cresce. Uma decresce, ou seja, uma diminui, a outra também diminuiu. Uhum. Essa é direta. A inversa, uma aumenta, a outra diminui. Ó, sobe e desce. Agora, se posso inverter. Uma diminui, a outra aumenta. É como se eu tivesse uma balança, ó, e ela nunca chegasse no equilíbrio. Ela sempre ficaria assim. Coloca o peso de um lado, ele sobe do outro. Vamos calcular um pouquinho. Olha só. Quantas voltas completas dará a engrenagem A se a engrenagem B der 2 voltas completas e meia? A gente já estudou um pouquinho isso. A gente calculou o número de voltas da engrenagem B. Deu 5 e meio, né? A gente sabe outras coisas aqui. A gente sabe que a engrenagem A tem 45 dentes. E a engrenagem B tem quantas? 90. A gente lá no começo já descobriu que a engrenagem A, ela é 2 vezes menor que a engrenagem B, porque a engrenagem B tem 90, ou seja, ela é 2 vezes maior que a engrenagem A, né? Vamos aprofundar um pouquinho, vamos analisar a proporcionalidade pelo número de dentes, tá? Aí, a gente viu que, na medida que a engrenagem A aumentou, a B também aumentou o número de giros. Então, ela é uma grandeza direta ou inversa? Direto. Hã? Inversa. Quando uma... Na verdade... A outra também aumentou. O que ela é? Direta. Direta. Essa seria a fórmula que eu utilizaria para ela ser direta. Mas vamos analisar o número de dentes. Ó, eu coloquei dentes da engrenagem A. Quantos tinha a engrenagem A? 45 é B 90. Como eu estou avaliando grandezas, eu posso sempre associar ela com uma razão.
Então, aqui eu vou falar que ela é razão da engrenagem A para a engrenagem B. Ou seja, a razão é, eu vou estar comparando duas grandezas. A grandeza que eu estou comparando aqui é o número de dentes. Quantos dentes tem a engrenagem A? 45, duas vezes menos do que a B. E a B tem 90. Você está vendo que eu montei ali como se fosse uma fração? É uma fração, né? Para que eu quero fazer isso? Para chegar no número de voltas. Quantas vezes uma dá em relação à outra, tá? E nós vamos fazer uma coisa que se chama simplificação, que é muito importante a gente lembrar esse cálculo. É lembrar os múltiplos e divisores, né? Então, aqui eu tenho a fração 45,90. Eu vou simplificar. Eu vou lembrar lá na minha tabuada por qual número eu posso simplificar. Por exemplo, 45,90, que eu posso dividir os dois por esse mesmo número no mesmo tempo. Então, ó, por exemplo, todo número que é divisível por 5, ele termina em 5 ou em 0. Então, ó, o 45, ele termina em 5? Sim. O 90, ele termina em 0? Sim. Então, todo número que termina em 5 e 0, eu posso simplificar pelo número 5. Dividindo, fazendo a operação, 45 dividido por 5. Quantas vezes o 5 dá 45? Quem lembra da tabuada? Eu, 20. Na verdade, 5 vezes 5 é 25. Com mais 5, 45. Vezes 5, na verdade. Ó, tabuadinha do 5. Ó, vamos fazer no dedo. Tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Quantas vezes coube? 6. Aqui, minha unha pintada. 9. 9. Então, ó, quando eu divido 45 por 5, ixi, foi direto ali, esqueci. Aqui, ó, por 5, 45 dá 9. Como 90 é o dobro de 45, se aqui Dá em cima 18. é 9, embaixo dá 18. Ó, raciocínio lógico. Agora, pensando aqui. Qual tabuada que aparece na mesma tabuada? O número 9 e o número 18. Na do 9. Tem outra também que aparece. Que ela é menor, que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar com números tão grandes assim na tabuada. Por exemplo, a tabuada do 9. Tem uma tabuadinha que ela é menor, que ela também dá para fazer essa simplificação. 4? Acho que não. Não lembro do 9 na tabuada do 4. Porque é 8, né? 3. Uma boa. Será que dá para eu simplificar por 3? Dá. Quanto que é 9 dividido por 3? 3. E quanto que é 18 dividido por 3? 9. 3. Quantas vezes o 3 cabe no 18? Ó, 3, 6, 9, 12, 15. 18. Quantas vezes coube o 3 dentro do 18? 5. Minha unha pintada, Luiz. Fui na manicure ontem. 6. Então, ó, simplifiquei aqui. Quanto que deu? 3/6. Eu acho que ainda dá para simplificar. Por quanto que dá para simplificar? Lembra que 3 é número primo? Sim. Ele só é divisível por ele? Mesmo. Por 3. Então, ó, quanto que é 3 dividido por 3, Luiz? 1. E o 6 dividido por 3? Quantas vezes o 3 cabe no 6? 3. 6. 3. 3. 2. 2. Porque 3 vezes 2, 6. Então, ó, simplificando aqui dá 1/2. Agora vamos voltar aqui no número de dentes. A primeira aqui está dizendo que é o número de dentes de A. O resultado deu 1.
O número de dentes de B, o resultado deu 2. Toda vez que você estiver fazendo a simplificação, que você está trabalhando com grandezas diferentes, e ela for uma razão, porque toda razão envolve a divisão, na hora de fazer interpretação, é porque a gente precisa compreender. O que está dizendo? Ó, tá vendo aqui, ó, DA é o número de dentes de A. Ele está dizendo, se eu cruzar em X, ó, que o número de dentes de A cabe 2 vezes no número de dentes de B. Vocês viram a setinha eu fazendo? Ó, o número de dentes de A cabe 2 vezes dentro do número de dentes de B. Porque A é 2 vezes menor que B. Agora vamos fazer ao contrário, ó. O dente de B não está embaixo? Uhum. Ó. O dente de B está embaixo. Vou lá com a setinha lá em cima no 1. Uma volta ou uma quantidade de dentes da engrenagem B cabe 2 vezes ao resultado embaixo, a da a questão da proporcionalidade, ó. A gente não fez isso daqui. O que a gente viu? Que a engrenagem A tem 2 vezes, é 2 vezes menor que a engrenagem B. Né? E outra coisa que a gente viu o número de voltas que tinha dado a engrenagem B. Quantas voltas tinha dado? Que se lembra? 5 meios. Essa razão aqui que a gente encontrou, que deu 1/2, era equivalente. Por quê? Ó, a primeira fração, 5 meios, ela representa o número de voltas, né? Que deu a engrenagem B. Como ela está no mesmo sistema, na medida que B deu a volta, a A também deu a volta. Agora, aqui eu estou considerando somente o número de dentes. Como a engrenagem A tem a quantidade de número de dentes, a B também tem, tá? Então, elas são equivalentes. A gente vai ver como a gente pode considerar essa equivalência, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Com os cálculos da razão do número de dentes e voltas dadas pela engrenagem B, é possível descobrir quantas voltas dará a engrenagem A, né? Então, a engrenagem B deu 5 voltas e meio. E aqui eu tenho a engrenagem A, a quantidade de voltas dadas pelo número de dentes. Eu vou mostrar para você um simulador aqui. Eu vou entrar bem rapidamente aqui e tentar construir com vocês. Nossa, gente, minha aula já acabou até. Mas eu vou entrar, vou terminar ela com vocês, tá? Ó, eu tenho aqui um simulador que eu consigo montar a fração. Por exemplo, eu quero montar 2 voltas mais meio. Ó, aqui eu tenho 2 voltas. Como é que eu coloco esse negócio aqui? Não tô querendo ficar. Acho que tem que colocar esse trenzinho aqui, ó. Eu tenho 2 voltas e meio, né? Como é que eu considero 2 voltas e meio? Aqui eu tenho 2 voltas da engrenagem, né? Ó, o 2, certo? Vou colocar mais meio, ó. 1/2. Como é que eu representaria nessa figura a fração meia? Qual partes aqui, ó, que foi cortado do meu disco de pizza, eu pego para considerar? Em cima do inteiro, do lado do inteiro. Desse lado? Aqui tá metade? Tá. Se eu for representar isso daqui como uma fração, eu consigo utilizar. Por que eu trouxe esse simulador? Tá vendo esse número aqui, 2 e o meio do lado? A gente chama ele de número misto, tá? E é muito importante a gente saber que isso é um número misto e representa isso daqui, ó, o que a gente fez na prática, para a gente saber reescrever, né? Quando a gente calculou a fração, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A gente tinha descoberto que somando essas 2 inteiros mais metade, o que a gente descobriu? A gente descobriu a fração 5 meios. Então, 2,5 representado no número misto, ela é equivalente a isso daqui, a 5 meios, certo? Aí, tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Depois eu vou deixar o link do simulador, que eu vou dar uma atividade para vocês lá. Vamos investigar um pouquinho aqui as circunferências, ó. Investigando na prática. Quem fez aí? Eu vou pegar a minha também, tá? Tá aqui.
Primeira coisa que a gente fez, olha só, veja bem. A gente não descobriu quantas voltas vai dar a engrenagem A em relação a B. Vamos tentar na prática. Eu tenho as minhas circunferências, né, de tamanho diferente, a média e a pequena. Então, ó, eu utilizei o pente aqui e construí duas circunferências, né? As minhas duas bolinhas. Se você tiver com ela aí, você pode utilizar ela. Essas duas circunferências, elas estão inteiras. Ela representa 2 voltas dadas pela engrenagem. Mais metade. Eu vou pegar a minha bolinha que está aqui e vou cortar ela no meio agora. Eu vou desenhar ela aqui na prática, ó. Cortei ela no meio. Ó, o que eu fiz? O que ela representa? Ela representa 2 voltas dadas pela engrenagem mais metade. Ela representa também essa fração aqui, ó. 5 meios. Certo? Então, aqui, ó. Se eu pegar essas 3 bolinhas agora, ó, tô com as 3 bolinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Em todas essas bolinhas, eu ir dividindo ela ao meio, ela, ó, continua lá, representação inicial. Eu tenho 2 voltas da engrenagem mais meia. Agora, o que eu fiz? Eu vou dividir todas as minhas bolinhas ao meio. Ela vai ficar assim, ó. Vou desenhar na prática aqui, ó. Certo? O que eu fiz aqui? Pintei as 2 voltas inteiras. Por mais que eu tenha dividido ela ao meio, eu pintei essas 2 voltas, tá? E deixei mais aquela metade. Por que eu não completei de vermelhinho essa última parte? Porque a engrenagem B, ela não deu 3 voltas, ela deu 2 voltas e meia. Certo? Entendeu, Luiz? Entendi. Beleza, então vamos prosseguir. Então, ó, ela deu uma volta completa. Ó, o pontinho em azul ali que eu coloquei para você entender. Ela deu a segunda volta completa, só que ela não completou a terceira volta, ela parou na metade, ela deu 2 voltas e meia. Quando a gente comparou a parte lá dos números fracionários, a gente achou essa fração, 5 meios, certo? Essa fração 5 meios, a gente pode reescrever elas. E como é que ela ficaria? Ela ficaria da seguinte maneira, olha só. Meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. O que você fez, Priscila? Eu mantive o denominador. Que número que eu tinha em cima da minha fração? Não era o 5? Quando eu mantenho o denominador, na propriedade da soma de fração, quando o denominador é igual, eu somo o numerador, que é o número que fica aqui em cima. Então, ó, eu tenho meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Meio mais meio não é 1? Uhum. Meio mais meio não é 1? Uhum. Até essa parte aqui da minha conta, eu tenho 2 voltas completas da minha circunferência. Sobrou mais meia volta, que se representaria esse círculo cortado na metade, certo? Ele é igual a 5 meios, certo? Ó, 2 voltas completas, meio mais meio. Mais 2 voltas, aliás, mais uma volta completa, meio mais meio, meia parte. Estou escrevendo em forma de matemática a parte que eu desenho em fração, mais metade, 5 meios, beleza. Agora, o que eu quero comparar? Eu não tinha encontrado que a relação do número de dentes dava a fração meio. Eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Sabendo agora que B, a engrenagem B, deu 5 voltas e meio, e que a engrenagem A, que é a pequenininha, ela é a metade, ela representa essa fração meio. Quantas voltas completas vai dar a engrenagem A se a engrenagem B deu 2 voltas e meia? Olhando na figura, descobre para mim quantas voltas deu a engrenagem pequena. A pequena é A? Você consegue encontrar, Luiz? O quê? Quantas voltas deu a engrenagem A? Sabendo que a B deu tudo isso, ó.
A B deu 2 voltas e meia, certo? Mas o número de dentes lá da engrenagem B, aliás, da engrenagem A, ela é a metade do número de voltas, ou seja, a cada uma volta completa que a engrenagem B dá, o A dá 2, porque ela tem a metade do tamanho. Olha na primeira bolinha aqui. Da primeira volta da engrenagem B, quantas voltas deu a engrenagem A? 2. Beleza, 2 voltas agora deu a engrenagem B. Mais Quantas 2. voltas deu a engrenagem A? Mais 2. Quantos que deu no total até agora? 4. Aí, a engrenagem B deu mais meia volta. Quantas voltas deu a engrenagem A? 1. No total, 5. olha aqui na minha fração, quando eu dividi todo mundo aqui. 5 sobre Meio mais meio. 5 sobre 2 representa as voltas de qual engrenagem? 5 da A e 2 da B. Ó, 5 meios representa a quantidade de voltas dadas pela engrenagem B. A engrenagem A, ela deu, ó, uma volta de B 90 dentes, certo? Uma volta de A é 45 dentes. Então, assim, ó, pensando aqui no tamanho da circunferência, se B tem 45 dentes, para dar uma volta completa de A, eu preciso dar 2 voltas em A. Então, ó, cada metade aqui representa A. Então, no primeiro caso aqui, ó, 1, 2. Vamos aqui para cima, ó. 1, 2. Representa voltas dadas por A. 3, 4, mais 1. Quantos que deu? Quantas voltas deu a engrenagem A? Não entendi? Ó, a engrenagem B deu 5 meios. Aqui na fração, representa 2 voltas completas mais meio. Cada partezinha que a gente cortou no meio, representa a volta da engrenagem A, que ela é menor. Certo? A engrenagem B não tem 90 dentes? Sim. A engrenagem A tem quantos dentes? 40 e? 45. 2 vezes menos. Então aqui, ó. Primeira Então, volta. em cima, contando as duas de cima, dá 2. Mais as duas de baixo, que dá 4. Só que essa linha de cima, quantas voltas vai dar a engrenagem A? 2,5. A engrenagem B deu 2,5. O A é a metade. Ó, a fração meia aqui, ó. Cada metade da circunferência é o A. Na verdade, em cima deu 2. Por causa uma da primeira e uma da segunda. Então já dá 2. Agora embaixo dá mais 2, que dá 4. Mais 1. Com uma da... Mais uma da segunda aqui, que dá 2 voltas da A, que em cima deu 2. A primeira deu 2 aqui, em cima deu 2. Com mais 2 voltas de cima. A primeira de cima, a primeira da ponta, deu 2. Com mais 2 da outra de cima, dão 4. Com 2... Da metade... Com mais 2 da primeira, com a primeira de baixo. A de baixo não conta. A de baixo não conta. Só a de cima, só essa linha aqui, ó. 4,5. 2 voltas completas mais meio. É a volta de B. O A é cada metade. Quantas metades eu tenho aqui? Aqui uma. Em cima, 2, 3, 4,5. 4 mais uma? 5. Então, ó, quando a engrenagem B der
uma volta completa, o A vai dar 2 voltas, né? Ó, B deu uma volta completa. O A é o vermelhinho, deu 2 voltas. Então, quantas voltas deu a engrenagem A? 5. 5 voltas, ó. Nossa, que difícil, gente, chegar até aqui. É nada. Sim, para mim foi. Eu coloquei aqui uma atividade para vocês, tá? Você vai entrar lá no simulador. Você lembra ali, eu vou fazer na prática com vocês. Você vai entrar nesse de circunferência mesmo. E você vai escrever a fração 4 inteiros e 2 terços. E depois vai tirar um print e vai me mandar essas atividades. Da atividade de hoje da orientação de estudos, tá? Eu quero que vocês entrem lá, mexam no simulador, o link está lá no Classroom, na sala de OE. E vai escrever essa fração, 4 inteiros e 2 terços. Tira o print dessa imagem e manda para mim, tá? Agora, retomando ali. Ó, aqui tem o link, tá também lá no mural. E aqui tá o acesso ao formulário. Eu vou mandar para vocês aqui novamente, para quem não respondeu a lista de presença, para responder também. E é a mesma lista de presença que você entrega a atividade. A aula não acabou não, meu amor. Deixa eu achar aqui. A aula extrapolou até hoje. Quantas voltas deu a engrenagem A, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam. 5. E a engrenagem B? 2 voltas e? Meia. Eu vou mandar o link do simulador, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V. O horário acabou, meu amor. Acabou, vamos almoçar, gente. Passou Vambora. 20 minutos a aula. Que é isso? E vocês ficaram aqui comigo. Muitas graças, viu? Muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de ouvir vocês falar para saber se eu continuo fazendo aula assim ou mudo o jeito. Não, continua assim. Vocês gostaram? Professora, eu entendi toda a explicação. Você tinha que ser professora de matemática, né? Eu sou professora de matemática, meu bem. Ai, que delícia, viu? Ó, você vai fazer um tanto de teste que você quiser lá no simulador. Mas você faz uma e manda para mim o print, só para eu dar a nota da aula de hoje. Tá bom? Aham. E esse aqui é o link do... De vocês, viu? Eu fiquei 3 semanas sem dar aula. Eu não vejo a hora de ir pra escola. Ah, eu também não. Gente, que calor que eu tô aqui, morrendo de calor. Ó, eu vou postar essa aula no nosso mural lá no Classroom de todas as aulas, tá? A aula demorou, mas eu preparei com muito amor e carinho para vocês, pensando que a gente está trabalhando à distância mesmo. Como é difícil ensinar matemática, né? Então, assim, foi uma forma de pensar a matemática, que eu acho que vai ajudar vocês até a pensar quando tiver uma questão de vestibular. Agora, dia 8 eu não volto, Priscila. Não vou voltar dia 8, não. Tá? E agora, mês de outubro, eu devo estar fazendo outra aula com vocês aí. Essa foi a minha última aula desse trimestre, tá? Semana que vem vocês vão ter aula com a professora Márcia. E na outra semana, eu vou preparar um evento aí para o Dia das Crianças. Vamos tentar fazer um filme online para a gente assistir. Vai ser bem legal. Vocês estão pedindo faz tempo, tá? E até assim, manda sugestão de filme para mim lá no WhatsApp, tá? Beijão para vocês, eu vou encerrar a aula por aqui. Tá bom. Tchau, professor. Obrigado.